A história que eu vou contar a partir de agora é a de uma região do país que teve o futuro interrompido. Ela revelará como parte da nossa população se organizou em diversas frentes para superar desigualdades sociais que ficaram de herança do período colonial e que, por isso, foi silenciada, presa, exilada ou até mesmo morta por um regime que desejava conservar esta condição desigual. A história que você vai ouvir a partir de agora é sobre como o golpe militar de 64 no Brasil estancou uma série de reformas que poderiam oferecer uma nova perspectiva para o Nordeste brasileiro. É sobre a tomada do poder por um grupo que queria manter um povo preso ao analfabetismo, à fome, ao latifúndio, ao desemprego e ao subdesenvolvimento. Ao longo de 3 episódios, a série Futuro Interrompido, as consequências da ditadura militar para o Nordeste, vai apresentar os impactos da ditadura militar nos estados nordestinos. Vamos descrever os ataques que o regime desferiu contra ideias e pensadores que tentavam modernizar a região. Para isso, vamos redescobrir biografias de 3 personalidades do período: Celso Furtado, Paulo Freire e Josué de Castro. Gente que estava se empenhando para colocar na ordem do dia a urgência de avançar com uma reforma agrária, a industrialização, a alfabetização de jovens e adultos, a politização dos trabalhadores e o combate à fome. Vamos fazer uma viagem na história para entender quais eram as ideias e as forças políticas por trás dos militares, que há 60 anos interromperam uma série de movimentos que prometiam dar ao Nordeste um salto histórico. O regime militar cometeu o crime de liquidar com a prática da democracia, condenando pelo menos 2 gerações a desconhecerem, se não menosprezarem, os instrumentos políticos que permitem o verdadeiro desenvolvimento das sociedades. Para os nordestinos, em particular, seu dano mais nefasto foi, sem lugar a dúvida, a interrupção do processo de reconstrução das anacrônicas estruturas agrárias e sociais de nosso país, numa região onde eram mais deletérios os efeitos do latifundismo e, paradoxalmente, mais profundo o movimento renovador em curso. Em 2004, o economista Celso Furtado escreveu um texto a convite da Fundação Joaquim Nabuco, em que fazia uma reflexão sobre as consequências do golpe militar de 64. A tese central dele naquele texto era de que o Nordeste foi a região mais afetada pela ação dos militares. A voz que você ouviu é do jornalista Douglas Matos, que vai nos auxiliar com os trechos escritos de Furtado ao longo da série. Este depoimento de Celso Furtado acabou sendo publicado depois no livro Na Trilha do Golpe, 64 Revisitado, que foi organizado pelo cientista político Túlio Velho Barreto e pelo jornalista Laurindo Ferreira, durante a passagem dos 40 anos do golpe. Eu fui até a Fundação Joaquim Nabuco, no Recife, para conversar com Túlio Velho Barreto. Sem dúvida nenhuma, o Nordeste foi a região mais atingida, ou uma das 2 principais regiões atingidas, o Norte e o Nordeste, mas sobretudo o Nordeste, né? Por quê? Porque havia uma ação, né? Como eu falei, havia uma ação do governo federal para tentar minimizar as desigualdades regionais e com uma série de políticas, desde a criação da SUDENE, quer dizer, a institucionalização na região da ação de planejamento, como também os incentivos fiscais. Esta linha de pensamento do economista paraibano será o fio condutor deste episódio. Vamos refazer os caminhos de Celso Furtado e entender o tamanho das consequências do golpe para o Nordeste. Para isso, vamos viajar pela região ao longo dos anos 50 e pelos tópicos centrais do pensamento de Celso Furtado. Dediquei a minha vida a estudar o Brasil, para me responder uma questão que eu me formulei desde cedo. Por que o Brasil é um país atrasado se tem tantas riquezas? Por que o Brasil, que tem os recursos potenciais que possui, não dá de comer a sua população adequadamente?
No dia 14 de julho de 1961, o economista Celso Furtado foi recebido na Casa Branca pelo presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. O encontro não tem registros sonoros, mas tem uma foto em preto e branco, onde Furtado aperta a mão de Kennedy, ambos de ternos e gravatas, em uma das salas da Casa Branca, com um quadro de gosto duvidoso atrás e uma bituqueira de cigarro entre as poltronas. Sim, naquela época era permitido e politicamente correto fumar em lugares fechados. Foi a primeira vez na história do governo americano que um presidente recebeu com honras de Estado um economista que comandava em outro país uma superintendência regional. A pauta do encontro era o Nordeste e não o Brasil. Era inédito uma localidade específica despertar tanto interesse do presidente norte-americano. Nenhuma área em nosso hemisfério tem maior e mais urgente necessidade de atenção do que o vasto Nordeste do Brasil. Foi essa a conclusão de Kennedy após o encontro com Celso Furtado. Não era um interesse aleatório. Impactado pela vitória da Revolução Cubana em 1959, o governo dos Estados Unidos começava a rastrear na América Latina territórios que poderiam repetir o mesmo movimento político dos cubanos. O Nordeste era um deles, e por isso Kennedy recebeu Furtado com tanta prioridade. Antes mesmo de assumir o cargo de presidente, Kennedy chegou a citar o Nordeste em um dos últimos discursos da campanha presidencial, em 1960 em Chicago. Imerso na atmosfera da Guerra Fria, ele citava com preocupação as condições sociais da região e temia que de lá surgissem movimentos similares ao liderado por Fidel Castro. No Nordeste do Brasil, onde os padrões de vida são tão miseráveis que este ano em 2 aldeias nenhum bebê viveu além de 1 ano de idade, quais são as hipóteses de liberdade naquele país, nessas condições, se continuarmos a ignorar os nossos vizinhos do Sul? Furtado também tinha os seus interesses. Anos antes, ele travou uma batalha institucional tentando convencer o Congresso Nacional e o sistema político de que era imprescindível instalar a SUDENE, uma superintendência específica para o desenvolvimento do Nordeste. A viagem até Washington era uma tentativa pragmática do economista paraibano de captar recursos para financiar a iniciativa, que poderia dar um salto histórico na região. Uma jornada que começou ainda nos anos 50, sob o governo de Juscelino Kubitschek. Os Estados Unidos, por sua vez, visualizaram nos planos de Celso Furtado o caminho institucional para despejar os dólares necessários para conter e sufocar os grupos revolucionários que começavam a surgir no território. Foi o que alertou o ainda candidato John Kennedy em 1960. Precisamos de um programa de esforço concentrado de ataque a esses problemas na América Latina. Caso contrário, os Castros irão surgir por toda a América do Sul nos próximos 5 anos. Mas por que os Estados Unidos se preocupavam com o Nordeste? O que isso tem a ver com um golpe? E por que Celso Furtado tentará convencer o presidente da República a investir na região? Para entender por que o Nordeste ficou em evidência mundial, vamos relembrar o que se passava no Brasil e nos estados nordestinos ao longo dos anos 50. Gigante pela própria natureza, há 400 anos a dormir. São 21 estados, são teus filhos a chamar. Agora vem o papo, vamos trabalhar, queremos demonstrar ao mundo. Na década de 50 existiam 2 Brasis, o do Sudeste e o do Nordeste. O primeiro vivia com intensidade as marcas do governo de Juscelino Kubitschek, um mineiro reconhecido pelo carisma sedutor,
a astúcia política e a visão empreendedora. O povo brasileiro se deparou com muitas novidades naquele período. Furnas, que vemos do alto, com as suas obras já bastante adiantadas, vai resolver o problema do abastecimento de energia elétrica na zona centro-sul do Brasil, principalmente em São Paulo, Minas Gerais e zona metalúrgica de Minas Gerais. As inovações iam desde a máquina de lavar, rádio de pilha, passando pelo sabão em barra, até os novos utensílios de cozinha e roupas de nylon. O Sudeste concentrava todos os avanços da economia, expansão da indústria de automóveis, bens de consumo, obras de infraestrutura, indústria de alimentos e muitas rodovias. A região vivia, de fato, o que estava descrito nos 31 objetivos do plano de metas do presidente: desenvolver 50 anos em apenas 5. Era uma meta ousada. Bossa Nova mesmo é ser presidente desta terra descoberta por Cabral. O Brasil vivia um profundo otimismo naqueles anos, com reflexos em diversas áreas. Não era só a economia. As ideias de nação que atravessam o governo também desaguavam na arquitetura, no teatro, no cinema, no futebol, com o primeiro título mundial em 1958. Vai carregando, bola recuada para Newton Santos, nas proximidades da área, tenta levantar para Pelé, escorregou na hora para no peito, domina, drible espetacularmente, vai tirar a tiro, Naquele ano, outra novidade sacudiu de vez o Brasil e o mundo. Uma batida inconfundível no violão que transformaria profundamente o cancioneiro nacional. Era João Gilberto com Chega de Saudade e a explosão da Bossa Nova. Não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Essa onda não atingia igualmente todas as regiões do país. O Nordeste, por exemplo, registrava índices considerados feudais, ainda marcados pela herança colonial e pela violência do latifúndio. Segundo dados publicados no livro A Revolução que Nunca Houve, de Joseph Page, a expectativa de vida para 80% da população nordestina não ultrapassava os 35 anos. Apenas 4% das crianças que moravam na zona canavieira seguiam sendo amamentadas pelas mães após os 6 meses de vida. Ler e escrever era artigo raro nas zonas rurais. O analfabetismo poderia chegar, em alguns territórios, a 80%. A concentração de renda era profunda. Cerca de 2% da população nordestina concentrava 40% da renda nacional. A indústria, reduzida basicamente às usinas de açúcar, começava a sofrer concorrência do Sudeste e enfrentava tempos difíceis, com maquinários envelhecidos e precários. Nesta época, o jornalista Antônio Calado denunciou no livro Os Industriais da Seca o uso político que o latifúndio fazia das obras públicas contra a estiagem, usando recursos dos governos para irrigar propriedades privadas. Em 1958, após uma das mais severas estiagens, as capitais foram enchidas por pessoas que se retiraram do interior para as grandes cidades em busca de uma vida melhor. Nascia também um conjunto de problemas que o Estado não estava preparado para agir no mundo urbano. Era esperado que esse ambiente hostil instigasse o povo a se organizar e lutar pelos seus direitos. Foi o que aconteceu. Porque você tem ali nos anos 60, por exemplo, 62 foi o ano que Miguel Arraes foi eleito governador. Este é Vandeck Santiago, jornalista pernambucano que estudou em detalhes os principais fatos desse período. Ele confirma que a região, de fato, vivia condições totalmente desfavoráveis e distintas daquelas experimentadas pelo Sudeste. Além dos anos 60 e os anos 50, o Nordeste foi o palco de muitos movimentos. E isso acontecia tendo a região, que era a região onde tinha se acumulado o maior atraso social do país.
O Nordeste era, então, a região mais atrasada socialmente e economicamente do Brasil. A professora aposentada da UFPE e economista Tânia Bacelar também segue na mesma linha. Mas não estava aqui instalado aquele motor de crescimento industrial que você instalou na região sudeste, onde praticamente você aproveitou a crise do café para passar para a produção industrial. Então, Furtado descreve isso com muita força, quer dizer, o momento era aquele. E isso estava provocando aumento das desigualdades regionais. É neste contexto que nascem, no Engenho Galileia, na cidade de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, as Ligas Camponesas. O movimento, organizado por trabalhadores rurais da Zona Canavieira, inicialmente reivindicava pautas simples e objetivas: o direito a enterrar os mortos, melhores qualidades de trabalho. E ninguém vai poder deter a marcha dos humildes nessa luta pela sua própria sobrevivência. Lá fora o povo luta. Este que acaba de falar é Francisco Julião. Em um discurso, já como deputado, ele foi um importante aliado dos trabalhadores que estavam organizados nas ligas. Agitador político, foi ele quem ajudou a radicalizar a pauta do movimento e a reivindicar, no plano nacional, a reforma agrária, na lei ou na marra. As ligas não estavam sozinhas nesse campo de batalha. Em Pernambuco, Miguel Arraes havia sido eleito prefeito da cidade do Recife. Numa aliança entre o campo progressista com uma ala conservadora, Arraes conseguiu imprimir um caráter popular ao governo, com obras na periferia e criação do movimento de cultura popular. Isso o ajudou a alçar voos maiores ao governo do estado, vencer as eleições e colocar na agenda do dia a defesa dos homens e mulheres do campo. O que acontecia no Recife repercutia nos estados vizinhos. Essa agitação virou notícia nos Estados Unidos, por meio de 2 reportagens feitas pelo correspondente Ted Schultz. O tom das matérias era de que havia um movimento incendiário no Nordeste brasileiro de caráter marxista e com inspiração nas ideias de Fidel Castro. Esse conteúdo colocou o Nordeste em evidência mundial. O golpe no Brasil foi o primeiro dos golpes militares, apesar de não haver nenhuma ameaça aqui. Mas o Brasil é um país muito grande, havia aqui um movimento de massa muito grande, o povo estava presente na praça pública e fazia reivindicações por mudanças. O ex-governador Miguel Arraes, em entrevista ao programa Provocações da TV Cultura, anos depois, explicou por que os Estados Unidos estavam de olho no Nordeste e por que, em seguida, ajudaram a promover o golpe. É de que o golpe no Brasil é um golpe preventivo para que o Vietnã fosse atacado no fim do ano de 64. O cientista político Túlio Velho Barreto explica esse interesse que a região despertou no mundo. O contexto dos anos 50 na região Nordeste, que vai chamar muita atenção, né, de todos os atores políticos, sociais, desde os Estados Unidos, que vai olhar para o que está acontecendo no Nordeste, até o governo federal e os governos estaduais também mais comprometidos com essa questão social. O governo federal realmente percebeu a necessidade de olhar para a região. No final da década de 50, JK resolve lançar mão de uma iniciativa arrojada para o Nordeste. Inicialmente, lançou o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste, o GTDN. Este documento embasará a criação de um órgão público, ligado diretamente à Presidência da República, com orçamento destinado exclusivamente para industrializar o Nordeste. Seria a SUDENE. JK estava sendo pressionado pela opinião pública para agir em relação às consequências da seca de 1958. Para isso, ele iria contar com a ajuda do economista Celso Furtado.
Todos os dispositivos que estão regulamentados agora no novo texto de lei e que escaparam ao legislador no momento que foi aprovada a lei da SUDENE, quando ainda não tínhamos experiência de um tipo de organização como a SUDENE, que por um lado é uma agência de planejamento e por outro lado é uma agência de mobilização de recursos financeiros. Celso Furtado era um economista, nascido na cidade de Pombal, na Paraíba. Formou-se em Direito no Rio de Janeiro e em Economia na França. Trabalhou na CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe. Era um órgão das Nações Unidas voltado para pensar a questão do desenvolvimento. Inspirado nessa experiência, Furtado escreveu os livros A Economia Brasileira e A Formação Econômica do Brasil, ambos considerados obras clássicas do pensamento sobre a realidade brasileira. A América Latina, na verdade, é condicionada a sua formação histórica pela distribuição de poder. E esse poder nunca foi desconcentrado. Foi sempre partir disso. O poder esteve sempre na mão de minorias. Portanto, era quase uma espécie de domínio da oligarquia. Celso já era um economista conhecido pelo governo JK. As ideias discutidas na CEPAL ajudaram a sustentar teoricamente o plano de metas, que pretendia desenvolver 50 anos em 5. Uma palavra foi decisiva para apoiar a equipe do governo a entender os problemas do Brasil: subdesenvolvimento. Era um debate que não era brasileiro. Era um debate que tentava discutir, responder por que é que países não conseguiam se desenvolver e outros países se desenvolviam. A professora Tânia Bacelar explica a essência desse termo, tão caro ao pensamento de Celso Furtado e aplicado nos planos para o Nordeste. Essa concepção de que subdesenvolvimento é um processo específico, diferente do processo de desenvolvimento e que não tem uma passagem linear, era a tese central da CEPAL. E Celso Furtado foi também na CEPAL e trouxe essa discussão para a discussão brasileira e do Nordeste. O que marcava o subdesenvolvimento do Nordeste naquela época era uma estrutura agrária arcaica, uma economia baseada na monocultura e voltada para o mercado externo, com uma ampla desigualdade no mercado de trabalho. Tudo isso demandava uma ação do Estado. Celso Furtado tinha um plano para superar este cenário. A SUDENE, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, era a materialização dele. Seria a mão do Estado dando uma forcinha para mudar a estrutura de subdesenvolvimento. Antes da conversa com JK, Furtado já havia dissertado sobre as origens dos problemas sociais do Nordeste. Em relatório elaborado para o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico no Rio de Janeiro, ele detalha o nível da disparidade entre as regiões do país. Ao ouvir as sugestões do economista, o presidente acatou com entusiasmo e deu sinal verde para a criação da SUDENE. A SUDENE, quando surgiu como uma esperança de recuperação do Nordeste e de desenvolvimento do Nordeste, que vinha de uma fase muito difícil, de secas constantes. Este é Clemente Rosas. Ele trabalhou na SUDENE, inicialmente como técnico de desenvolvimento econômico, depois como procurador-geral. Ele viveu os momentos decisivos da agência antes do golpe de 64 e nos ajuda a entender a contribuição histórica que ela forneceria ao Nordeste. O plano de Celso Furtado guiava a SUDENE em torno de 4 pilares, orientados pela perspectiva de industrializar o Nordeste. Além disso, defendia iniciativas de convivência com o semiárido, a ocupação planejada do Maranhão e a implementação da reforma agrária, diminuindo a dependência em relação à cana-de-açúcar. Em resumo, a ideia atacava as causas do atraso econômico, uma delas, a permanência da hegemonia do latifúndio na região. Entre as reformas de base que o atual governo começa a levar a efeito, a reforma agrária se impõe como sendo uma das primordiais. Estimulando grandemente todas as fontes produtoras, a reforma dará ao agricultor brasileiro condições de vida compatíveis com as conquistas sociais de nosso tempo.
O que unia Celso Furtado, Arraes, Julião, Paulo Freire e Josué de Castro naquele contexto pré-golpe de 64 é a crença de que a reforma agrária era o primeiro passo para resolver os problemas do Nordeste, como o próprio Celso Furtado volta a explicar em uma entrevista no ano de 1982. Porque o grande problema do Brasil hoje em dia é comer, é produção de alimentos. Em uma região como o Nordeste, o que vemos, né? A região, toda a parte semiárida está hoje em dia mais frágil do que no passado as secas. Na região úmida, as terras cada vez mais utilizadas para a produção de álcool, como eram antes para cana, para culturas de exportação, e o Nordeste pobre, dependendo de importar alimentos do sul do Brasil e de outras partes. Digamos, se não se ataca de frente o problema da produção de alimentos no Brasil, não se pode pensar realmente em solucionar os outros problemas, porque antes de tudo a população tem que comer. Clemente retorna para nos ajudar a entender o nível de influência das ideias da CEPAL na concepção da SUDENE, uma instituição inspirada nos planos de superação do subdesenvolvimento. Apenas ele achava que, digamos assim, as decisões econômicas mais importantes deviam ser tomadas pelo próprio país e não subordinado a multinacionais que quisessem vir para cá, certo? E achava também que não se pode superar o subdesenvolvimento sem uma ação efetiva do Estado. O plano de desenvolver o Nordeste permanece ativo, mesmo após o governo JK. Ele atravessou o tumultuado período de Jânio Quadros e ganhou mais fôlego no governo de João Goulart, a partir de 1962, com a intensificação das chamadas reformas de base. Reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira. Temas como reforma agrária, tributária, urbana e a educacional começaram a ganhar prioridade do governo federal. As consequências diretas dessas reformas modernizariam o Nordeste e causariam uma rachadura em privilégios históricos das elites nacionais, combinadas com as mobilizações locais, sobretudo das ligas camponesas e dos sindicatos rurais. O Nordeste brasileiro fervia nos primeiros anos da década de 60. Começam a emergir movimentos sociais, como as ligas camponesas, e movimentos políticos, novos atores na política que queriam a transformação disso. A esse movimento incorporou-se também a igreja, né? Incorporaram-se também os sindicatos, e aí você estava num momento de muita emergência, e com o apoio da população. Vandeck Santiago explica o clima da agitação social naquele período. A descrição é sobre o Nordeste especificamente, mas o país como um todo estava entrando na mesma sintonia. Quando Jango radicaliza na defesa das reformas de base, em março de 64, o país começa a entrar na rota de colisão com a elite nacional e o caminho para o golpe começa a ser trilhado. Mas era um movimento em ascensão e a tendência que crescesse também nacionalmente, né, que fosse ficando nacionalmente. O golpe foi uma tentativa bem sucedida para eles de conter essa ascensão do povo. Atenção Brasil! Atenção Minas Gerais! As tropas do 2º Exército, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. Com o golpe, os militares estabeleceram uma nova ordem. Caçaram adversários, proibiram as organizações políticas dos trabalhadores e censuraram os jornais. Eles desconstruíram, logo nos primeiros atos, o que demorou séculos para ser priorizado, principalmente aquelas ações e ideias que tinham o desenvolvimento do Nordeste como meta. A SUDENE estava entre elas. Clemente Rosas foi diretamente impactado pela censura. Ele foi um dos trabalhadores procurados pelo regime, acusado de ser comunista. Diante do que viu em 64,
Clemente relata as perdas com o golpe. Bom, a primeira grande perda foi humana, né? E aí a Sudene viveu numa espécie assim de viuvez, de discreto. Depois houve uma fase também de desestímulo até financeiro. E aquele poder que a Sudene tinha de coordenar ou de orientar as atividades do governo federal no Nordeste foram desaparecendo aos poucos. Para Túlio Velho Barreto, o golpe interrompeu uma importante promessa de futuro, que o Nordeste experimentou pela primeira vez ao longo de séculos. Então, foi isso que o regime militar interrompeu. A possibilidade do país galgar uma posição econômica e, consequentemente, acompanhada de uma distribuição de renda que possibilitasse minimizar, tornar uma sociedade mais homogênea. Com o golpe, pensadores como Celso Furtado, Paulo Freire e Josué de Castro estão na primeira leva de caçados pelo regime. Eles eram alguns dos principais ideólogos por trás das pautas presentes nas reformas de base e encampadas pela esquerda brasileira. Eram elas: a alfabetização de jovens e adultos, o combate à fome, a reforma agrária e a industrialização do Nordeste. Furtado acreditava que o economista precisava também ter uma ação combativa e voltada para a transformação da realidade social. O economista não pode ser apenas alguém que vende serviços. Ele tem que ser alguém que transmite uma mensagem e que funda baseada em valores, em uma visão do social, uma visão do país. E é pela visão de país de Furtado que Tânia Bacelar acredita que ele tem entrado na mira do golpe, por defender as pautas reformistas de Jango e por seu posicionamento político contra as elites fundiárias do Nordeste. Na minha visão, o que muda é a proposta brasileira. Então, em vez de avançar em reformas estruturais, que era a proposta de Jango e que Celso Furtado tinha encampado, né? É uma outra razão para ele estar na primeira lista, porque ele era um patrocinador das propostas reformistas do governo Jango. Celso Furtado coloca na ordem do dia a importância do planejamento e a centralidade do Estado no desenvolvimento regional. Ele desejava diminuir a concentração de terra, ampliar a produção de alimentos, pensar políticas de convivência com o semiárido e garantir a democracia para todos os trabalhadores. Era a ideia por trás da Sudene, que estava sendo derrotada pelo regime. Porque a Sudene era o símbolo daquela mudança que estava sendo planejada. Personagem diretamente envolvido com este episódio da história, Celso Furtado escreveu sobre o golpe décadas depois e concluiu que o Nordeste foi a região mais impactada pela ditadura. No Nordeste, porém, onde me encontrava na época, as consequências do golpe foram muito graves, pois ali havia uma política social em andamento e a repressão exercida desde o início liquidou com movimentos sociais de grande alcance, sugeridos no decênio anterior e que pronunciavam uma ampla reconstrução de suas estruturas. Para Túlio Velho Barreto, as consequências do golpe permanecem até os dias atuais e fazem do Nordeste uma região ainda repleta de desafios, apesar de avanços recentes. E esse é o efeito nefasto do golpe na região, talvez o principal. De 60 anos depois, a gente ainda tem a mesma situação que tinha naquele período. É evidente com algumas diferenças, mas o latifúndio continua, a fome continua, né? O problema do semiárido, né, continua, né, sem ter uma ação concreta. O Brasil, em especial o Nordeste, avançou substancialmente ao longo dos últimos anos, sobretudo nos 2 primeiros governos Lula. Diferentemente do período dos militares, os estados nordestinos viram o nascimento de refinarias, como é o caso da Abreu e Lima, em Pernambuco, o surgimento de fábricas e de políticas públicas direcionadas para o semiárido, a exemplo das cisternas, que garantem a convivência da população com aquele clima específico. Apesar dessas conquistas, problemas históricos, como a concentração de terra, a volta da fome
e o desfinanciamento de programas sociais, como experimentado no governo Bolsonaro, ainda assombram uma região tal como na década de 50. Os militares se orgulhavam de ventilar a tese de que houve um milagre econômico ao longo de 2 décadas do regime, mas a realidade foi bem diferente. A economia cresceu de fato, mas os frutos desse crescimento não foram repartidos igualmente. Houve uma brutal concentração de renda e grande parte da população não desfrutou do crescimento econômico. Dados do IBGE apontam que em 1960, 20% da população mais pobre concentrava 3,9% da renda total nacional. 2 décadas depois, nos anos 80, ao final do regime militar, os mesmos 20% da população mais pobre detinha 2,8% da renda do que era produzido no país. O que deixa a sensação de que aquelas reformas do início dos anos 60, encampadas por ideólogos nordestinos, poderiam desenhar um novo cenário de país. E o impacto não foi apenas a interrupção da Sudene. No próximo episódio, vamos relembrar como o golpe silenciou um dos pensadores mais importantes sobre a educação no mundo, Paulo Freire, o idealizador de um método crítico e popular de alfabetização de jovens e adultos. O Futuro Interrompido é uma série produzida pelo Brasil de Fato. A apresentação, reportagem e roteirização é minha, Afonso Bezerra. O tratamento de roteiro com Camila Salmásio. A produção é de Camila Aguiar. O auxiliar de produção, Napoleão Assunção. A voz de John Kennedy é de Kaique Santos. Voz de Celso Furtado foi feita por Douglas Matos. A sonoplastia é de Lua Gattinone. Nós usamos áudios do documentário Mestre Furtado, um regionalista além dos sertões, e do mini documentário Sudene, 60 anos de desenvolvimento regional da Sudene. Também usamos áudios da TV Assembleia da Paraíba e do Arquivo Nacional e da TV Cultura. As músicas que sonorizam esse episódio são Presidente Bossa Nova, de Juca Chaves, Chega de Saudade, de João Gilberto, Que Nem Giló, na versão de Jorge do Peixe, Mola de Ratoeira, de Cláudio Rabeca. A direção de programas de áudio é de Camila Salmásio, a coordenação é de Monize Ravena e a direção executiva é de Nina Fidelis.